Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham realmente um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, dentro desse novo trimestre, que é janeiro, fevereiro e março, a lição de hoje, a lição de número 7, ela tem como título Frutos do Evangelho. E a lição de hoje ela está baseada no livro do apóstolo Paulo de Colossenses, capítulo 1, versículos 3 até 8, onde aqui ele menciona que ele estava muito agradecido a Deus pela existência da igreja de Colossos, e ele fazia muitas orações para que essa igreja realmente crescesse. E o louvor dirigido a Deus se baseava pelas informações que ele recebia de um dos seus colaboradores ali de Colossos, chamado Epáfras, sobre a igreja. E ele ouviu falar de três virtudes cristãs que ela possuía. E ele disse que a igreja de Colossos possuía a fé, amor e esperança. Os crentes de Colossos, eles tinham fé em Jesus Cristo, que realmente eles conheciam que a justificação só vinha através da cruz do Calvário, só vinha através da graça, que diz lá em Romanos 5, versículo 1 e 2. E podia-se comprovar o amor de crentes pela relação que existia entre os irmãos, a fraternidade que existia entre eles, que Paulo menciona lá em Colossenses e também em Gálatas 5, 6. E assim, com os olhos fixos no Salvador, eles tinham plena esperança na herança futura dele encontrar forças para permanecer fiéis a Deus. E cerca de 30 anos após a morte e ressurreição de Jesus, Paulo disse que o Evangelho havia se espalhado em todo o mundo. E dentro desse mesmo capítulo, ele afirmou que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Ou seja, todas as pessoas são salvas por Jesus, independente de raça, tribo, cor, o que quer que seja. E isso é mencionado lá em Colossenses capítulo 1, versículo 6 e versículos 23. O amplo sistema dessas estradas romanas, elas facilitaram a comunicação e o transporte, permitindo que as cartas de Paulo elas chegassem aos seus remetentes e que fossem enviadas assim de forma eficaz. No entanto, é o poder de Deus atuando por meio da palavra para alcançar pessoas independente da distância que eles estejam. E que na vida espiritual as pessoas podem perfeitamente aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, porque quem trabalha nas pessoas é o Espírito Santo, e que Tiago menciona lá no capítulo 1, versículo 18, e também Pedro fala lá na sua carta, em 1 Pedro 1, 23. E assim eles acabam se tornando novas criaturas em Cristo, que Paulo menciona lá em 2 Coríntios 5, 17. E assim, a proclamação do Evangelho pelo apóstolo Paulo gerou assim, muitos frutos bastante significativos, que inclui a expansão geográfica do cristianismo, onde a conversão de muitos gentios, a fundação de inúmeras igrejas aconteceram. E houve assim um desenvolvimento de uma teologia fundamental para a fé cristã, principalmente ali na Ásia Menor. A primeira igreja que Paulo fundou na Europa foi em Filipos, na Macedônia, que hoje é a Grécia, por volta do ano 50 d.C., e o seu relacionamento com a nova igreja de Colossos era totalmente diferente com os dos filipenses. Ele inclui assim novos irmãos, entre os que não o tinham visto, nunca ouviam falar, nunca tiveram assim face a face com Paulo,
como ele menciona lá em Colossenses 2:1. Porque Paulo ele estava preso ali em Roma, ele dentro dessa prisão ele fez como uma oportunidade para realmente escrever mais cartas, ter mais tempo e enviar essas cartas para que novas pessoas fossem alcançadas. E Paulo menciona que sempre ele estava agradecido a Deus e orava pelos colossenses como fazia sempre com os filipenses. Paulo faz uma pequena carta aos colossenses, mas com um conteúdo assim grandioso, onde ele explana diversos temas, mas todos eles convergem para um único propósito: engrandecer e honrar e louvar a pessoa de Jesus Cristo, para que todos vissem o amor que ele Jesus, tinha por cada pessoa, e que também o grande amor que o próprio Paulo tinha pelo seu Senhor, e que ele fazia isto por amor, mesmo em meio a perseguições e aflições. E assim como um homem de fé e de oração, Paulo acreditava que Deus, em sua infinita misericórdia, que o inspirava a escrever de forma bem assertiva, a fim de alcançar o objetivo desejado, conforme a necessidade de cada comunidade cristã. Suas orações eram sempre dirigidas com ações de graças, súplicas, com pedidos sinceros pelo crescimento e aperfeiçoamento de seus irmãos que estavam longe. O pleno conhecimento, diz lá em Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10, esse pleno conhecimento de Deus e de sua vontade deveria ser o ponto-alvo espiritual das igrejas de Cristo. E na mensagem aos Colossenses, o apóstolo Paulo reuniu 3 virtudes importantes que narra também em outros textos, como a fé, a esperança e o amor, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Onde o mesmo Paulo diz que a fé ela é um dom de Deus, que está lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. E também ele menciona que sem fé é impossível agradar a Deus, que ele menciona lá em Hebreus 11:6. O apóstolo menciona em Romanos 5:5 que a esperança não decepciona a todos nós, porque Deus derramou o seu amor entre nós para que nós crescêssemos realmente nessa salvação e crescêssemos no seu Filho amado Jesus como Redentor e Salvador. Observe nessa carta aos Colossenses que Paulo não atribui a eles o mérito por essas virtudes. Em vez disso, ele agradeceu ao Pai por ter dado elas, porque elas fazem parte das boas dádivas e de dons perfeitos que vêm dele, Deus, que está lá em Tiago 1,17. O apóstolo Paulo, mesmo não conhecendo pessoalmente a igreja de Colosso, ele descreveu a sua fé em Cristo. Está lá em Colossenses 1,4, que ele diz por intermédio do relato de seu colaborador chamado Epáfras, que é um fiel ministro de Cristo, que ele menciona lá em Colossenses 1,7. As boas novas de salvação através da palavra da verdade, ou seja, do Evangelho, que ele fala lá em Colossenses 1,5, elas estavam produzindo fruto e crescendo cada vez mais, que ele menciona lá em Colossenses 1,6. Quando nós reconhecemos o amor de Deus por nós, isso nos conduz à fé em Cristo e passamos a aceitá-lo dentro do nosso coração, que diz lá em Efésios capítulo 2, versículos 4 até 8. E assim nós recebemos a esperança do céu. O apóstolo Pedro narra essa esperança como herança que não pode ser destruída, que não fica manchado, que não murcha e que está reservada nos céus para cada um de nós, que está lá na carta de 1 Pedro 1,4. O apóstolo Paulo também menciona esses outros livros, como 2 Coríntios 6,7, 2 Timóteo 2,15,
que o Evangelho, ele é verdadeiro, ele se baseia somente na palavra da verdade, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, para se referir à palavra inspirada por Deus no seu poder. E Paulo diz a Timóteo que as palavras de Deus devem ser estampadas no coração de cada um de nós, a fim que nós possamos perseverar como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso está lá no livro de 2 Timóteo 2,15. É assim totalmente diferente da palavra humana, onde a palavra de Deus atua eficazmente naqueles que neles creem, que está lá em 1 Tessalonicenses 2,13, e sempre realiza a vontade e o querer de Deus, como Isaías fala no seu livro, no capítulo 55, versículo 11, assim quando o Evangelho ele é proclamado através do poder de Deus, por meio do Espírito Santo, que ele atinge o coração dos ouvintes, aí então é que eles são capacitados a responder. O Evangelho produz frutos porque é a palavra da vida que Paulo fala em Filipenses 2,16. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado através do Espírito Santo para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, que está lá em João 14,6. É Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus, e que ele, Jesus, é o único meio de salvação, não existe outro meio. E é isso que vem da sabedoria que vem dos céus, que dá o nosso entendimento para cada um de nós. Que você realmente, meu amigo, minha amiga, possa ter essa sabedoria e possa buscar essa verdade que está nas Sagradas Escrituras. Que você tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo, João Carlos Amorim.